ti estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá és tu, trago a esperança e seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra na sua flor, então encontrarás, aleluia, 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 Uma saudação a todos e a todas, mais uma vez aqui, cada um fazendo o Evangelho no lar, e os trabalhadores do Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina, cada um está cumprindo a sua parte. A Ana e o Marcos estão em casa, já fizeram a harmonização, fizeram as preces e a prece de abertura. No Evangelho de hoje foi aberto exatamente no Sede Perfeitos. É um comentário do trecho de Mateus em que Jesus fala que sejam perfeitos como meu Pai foi perfeito. E é nesse comentário que, depois desse trecho da fala de Jesus, os Espíritos vêm dizer que, logicamente, que não está se dizendo aí que nós vamos ser, com as limitações humanas, dentro do nosso nível evolutivo, nesse planeta de espíritos imperfeitos, nós não vamos conseguir atingir a perfeição tal qual o Pai é perfeito, e nem há pretensão na palavra do Cristo de sermos iguais ao Criador. Mas ele usou aquilo como uma forma de tornar mais simples o entendimento das pessoas. É isso que vem sendo dito. E o exemplo materializado mais perfeito em verdade que nós tivemos é exatamente Jesus.
né, um dos exemplos mais perfeitos conhecidos por nós. Então, dentro desse sentido, é interessante que nós pensemos, quando ele fala sobre amar aos inimigos, ele fala dos caracteres da perfeição. E dentro desses caracteres é a gente subir um patamar, ir um patamar acima e ver o lado bom em todas as coisas. Isso é que é importante. Temos falado aqui, quando fala, por exemplo, do coronavírus, dos vírus, de todos os seres vivos. Imagine hoje os animais, imagine hoje o ser vivo vaca, por exemplo, o ser vivo boi, que está lá no cercado, e ao nível de discernimento dele que nós, de fato, não temos percepção profunda de qual é o nível de discernimento, mas imagine para eles o que cada ser humano é e qual é a posição dele, sabendo que ele está sendo engordado para ser morto e depois virar alimento, assim como as galinhas, como os peixes, por exemplo, que são criados em cativeiro, camarões, quer dizer, esses que fazem parte da nossa cadeia alimentar. Quer dizer, quando nós começamos a olhar de um patamar mais acima, de algum momento, de alguma forma, nós acabamos sendo predadores. Esse é o centro da cadeia natural, por exemplo, de alimentação, tem sido assim. É nesse sentido, por exemplo, que já tínhamos falado que algumas religiões, diante de certas compreensões, as pessoas, por exemplo, elas são vegetarianas, por exemplo. E é interessante que a concepção delas de vegetarianismo vem no sentido que busca a perfeição. Não é que não encontrei ainda dentro da doutrina espírita dizer que tem que ser vegetariano. Eu, pessoalmente, eu tenho esse objetivo também. Mas, quando fala ser de perfeitos, é enxergar de um patamar maior, mesmo no momento em que você ainda não consegue fazer daquela maneira. E aí é o que eu ia dizer, algumas religiões, eles são vegetarianos porque eles analisam, como por exemplo os hindus, os budistas, eles analisam, eles compreendem que o ser humano na reencarnação, um dia ele foi animal porque todos nós somos animais, né? Mas um dia ele foi esses animais irracionais que hoje servem de alimento e que ele pode voltar a ser isso. Na doutrina espírita, eles falam esse fenômeno da metempsicose, quer dizer, o ser humano reencarnar em animal, ele diz que não é possível, dizem os espíritos, né? Mas que ele já foi um dia dentro de uma cadeia evolutiva, são evoluções diferentes, e o espírito foi passando por várias fases a chegar a isso. Ele não retrocederia, mas veja a percepção desses que são vegetarianos por esse tipo de concepção. Lógico que tem gente que é vegetariana até porque não pode comer mais certos tipos de alimentos. Mas veja nesse caso, né, por concepção, por compreensão, né, sobre a natureza das coisas. Eles não querem usar de violência, não querem, para sobreviver, ter que viver em cima da morte de outro ser vivo. Então veja que é um senso, por exemplo, que clama pela percepção de algo que quer ser perfeito. E que essa perfeição, se você olhar, por exemplo, nos livros que falam sobre as psicografias dos espíritos, você já vai ver que quanto mais desenvolvido espiritualmente é um ser, menos ele utiliza alimentos que chamam grosseiros. E esses alimentos grosseiros geralmente têm a ver o quê? Com a morte de outros seres para que outros se alimentem. Mas esse é o ciclo da Terra. E esses que são vegetarianos, por exemplo, pensam na perfeição. Lógico que ela tem várias frentes, vários aspectos, mas eu estou falando aqui no sentido, fazendo um destaque no sentido relacionado à alimentação. A alimentação que tem a ver com morte. Não é? Então, quer dizer, para que um viva, o outro se alimentar dele. E eles entendem exatamente de forma milenar, antes de se falar inclusive de vegetarianismo, antes de falar de veganismo, eles já compreendiam isso, que independentemente do nome que tivesse,
eles não precisariam, para sobreviver, de matar outro animal. Um animal matar outro animal para sobreviver, ou seja, o animal ser humano matar o animal que a gente chama de irracional para sobreviver. Por quê? Porque para eles ambos são seres vivos. Então veja, é um ponto interessante, quer dizer, amar a tudo, né? Amar a todos, está dentro de uma compreensão relevante no sentido de que cada um faz parte da natureza. Ele não é o dono, apesar da cadeia alimentar falar do topo da cadeia, no qual aí se encontra o homem, você vê aqueles animais, exatamente o animal que devora o outro animal, faz parte da natureza. E o homem é o racional e domina essa cadeia alimentar. Ele vai dizer que a grande lógica não é dominar a cadeia alimentar, é dominar a cadeia emocional, a cadeia da inteligência, de escolher dentre, a cadeia da emoção no sentido de transformá-la em sentimento. Ele é o que age racionalmente e não reage como o animal. É o que pode, por exemplo, escolher. Inteligência é isso, escolher entre. Então, essa mesma percepção que eles vão olhando, você vai percebendo no primeiro momento com situações bem corriqueiras, de tentar profundamente sobreviver. Melhor do que sobreviver, viver. Viver sendo parte, não sendo mais. É ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Entender-se como um ser na natureza, da natureza, que faz parte, que participa de todos os processos de criação, manutenção e transformação da natureza. Não ser um ente que causa dor, não só a outro ser humano, mas a qualquer ente que seja. Respeitar o meio ambiente, respeitar os direitos das presentes e futuras dimensões, respeitar o direito dos animais, dentro dessa perspectiva não do direito material, mas da essência, respeitar os ciclos da vida, respeitar a correnteza do rio, ele seguir naturalmente as forças da natureza, o calor, o vento, o ar, ser parte, entender qual é o nosso papel, e entendendo qual é o nosso papel, aprendemos a servir, servir ao Criador cumprindo o nosso papel. Se o nosso papel, por exemplo, no caso que eu estou falando hoje, que é o da alimentação, se a gente chegou ao topo da cadeia alimentar, por exemplo, se alimentando de outros seres, caso a gente aprimore a nossa compreensão, caso a gente entenda, cada um que se consulte, compreenda que há outras formas de alimentação sem gerar sofrimento e a gente escolhe, por exemplo, não fazer qualquer ser sofrer, veja que é uma compreensão que tem uma raiz no princípio da perfeição. Esse princípio aí que fala dos caracteres da perfeição no Evangelho. Veja quando ele diz, meu Pai é perfeito, se pensar na situação da alimentação, como os Espíritos dizem, quanto mais evoluído a alimentação parece a nossa, né? Mas ela vai deixando de ser, à medida que o Espírito evolui, esse tipo de alimentação grosseira. Então, por exemplo, quando chega nas esferas superiores, já diz, não precisa o Espírito de alimento como nós precisamos. É interessante, eu estava lendo o livro Bíblia, né? O livro Bíblia, o livro do Números. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Números. E Deus está me proporcionando essa oportunidade de ter ânimo. É mais importante do que ser obrigado, né? De ter ânimo para ler a Bíblia de ponta a ponta. E nessa reflexão que eu comecei esse ano, que eu recebi de presente aí do companheiro Aristides, a Bíblia de Jerusalém, né, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu achei interessante, ele disse que era uma das boas traduções, e aí eu comecei a ler a Bíblia, e lá quando tem o Gênesis, já passou pelo Êxodo, o Levítico, e agora eu estou no Números.
E é interessante que eles estavam lá, né, nessa jornada deles de em torno de 40 anos no deserto, quando eles saíram do Egito, indo para a terra onde jorrava leite e mel. A primeira discussão é interessante, né, porque a gente está falando aqui não querendo convergir no sentido de doutrinar ninguém, mas apenas para refletir. A terra não era de bicho, de comerem animais, era de leite e mel. Outro ponto interessante é que na fome, quando eles passaram uma fome grande, os mantimentos ficaram muito escassos para eles, Deus mandou um maná. E era interessante essa questão do maná, porque o maná não vinha de origem animal, né? Lá fala inclusive sobre qual é o gosto que tinha o maná. E quando os homens mais embrutecidos, você pode procurar isso em Números, é interessante abrir a Bíblia e olhar. Quando os homens mais embrutecidos, todo dia tendo alimento no deserto, todo dia tinha maná que caía dos céus, pasmem, Deus mandou o alimento. E eles foram reclamar com Moisés e Arão e os levitas, que eram os que eram responsáveis pela manutenção do templo, e o templo onde ficava o tabernáculo, ele andava para cima e para baixo com a Arca da Aliança e as tábuas, né, do juramento que tinha os mandamentos. E lá eles foram dizer o quê? Exatamente que não tinha carne, né? Que eles não comiam carne. E foram se rebelar, dizendo para que Moisés levou eles para o deserto, que eles só comiam esse maná, que não tinha carne. E aí Moisés foi falar com Deus, e Deus, né, Yahvé, ou Javé em algumas traduções, Yahvé, ele falou para Moisés já revoltado, né, que ele era distinto, você vê o Deus do Antigo Testamento. E ele meio que se rebela, mas Moisés diz, não se rebele contra eles não, como é que o Senhor realmente vai trazer o povo para o deserto e vai se rebelar e matar esse povo aqui no deserto? É importante que o Senhor mostre mais uma vez que o Senhor é Yahvé, é o Todo-Poderoso. E aí Deus pega e diz, pois olha, diga para eles que eu vou mandar comida, carne para eles, que eles vão comer sem parar. E é interessante, né, que nesse ponto, realmente eles questionam quando Moisés volta, se haverá mesmo essa carne, de onde virá, como é que vai ser, enfim. Acontece que um dia, quando eles estão lá duvidando dessa questão de Deus, começa uma revoada gigante de codornizes, né, tipo codornas, pássaros voando. Então eles começam a pegar esses pássaros para comer e é codorna todo dia, muita codorna, o céu fica escuro de codornizes, né, para eles comerem. Então, veja como é um ponto importante, né? O maná não tratava disso, mas os homens, quanto mais embrutecidos estão, eles pensam em quê? Em devorar outros, o tipo de alimentação tem que ter algum tipo de matar, de violências, né, de questões. O próprio sacrifício, quando eles criam as lógicas de sacrifício, de holocausto, como eles chamam, né, que é de matar animais, quando você vai perceber isso no Antigo Testamento, quando você chega no Novo Testamento, no Evangelho, Jesus não vem falar de matar animal nenhum, ele vem falar de uma reforma íntima, de uma reforma moral, de negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e segui-lo. Quer dizer, como o Evangelho já é uma evolução desses momentos, né, de grande parte dos momentos que vinham no Antigo Testamento, ele já não traz essa questão da materialidade para oferecer algum óbolo, fazer alguma oferenda para Deus, ter que levar carneiros e vacas e bodes e pombos para matar junto ao altar e queimar, né? É o incenso, né, para Deus, o cheiro do bicho queimado para Deus. Quer dizer, no momento do Evangelho, do Novo Testamento, já não traz mais essa discussão ligada à morte para sacrificar e justificar qualquer coisa. Pelo contrário, Jesus vem trazer a vida, o respeito aos animais, o respeito aos seres vivos. É bem interessante isso. Você pega também Daniel na cova dos leões, né? Ele entrou na cova dos leões, mas Deus não matou os leões. Os leões dormiram e Daniel saiu. Quando você vê as histórias de São Francisco, ele amava os animais, ele tinha uma amizade, dizem que ele dialogava com os animais enquanto seres vivos, né? E a gente escolhe, né? Quer dizer, você pode ter o bicho de afeição, né? O animal de estimação A, B ou C, e o outro animal que é tão animal irracional quanto aquele seu, você vê em um
uma espécie de racionalidade, o outro não vê nenhuma espécie de racionalidade. E um pode servir de alimento e o outro pode servir de alimento para o seu animal, inclusive. Então, quer dizer, o senso de perfeição, ele é mais profundo. Eu estou trazendo aqui para essa questão, por exemplo, da alimentação e da compreensão de algumas religiões sobre a questão de ter de matar e gerar sofrimento para poder se alimentar, no nível que nós estamos em que há outras formas de alimentação que não impactam com relação à morte ou ao sofrimento de outros seres. Quer dizer, não é uma questão de domínio, é uma questão da gente viver em harmonia, igual, quer dizer, já é um senso de se perceber o nível adequado ligado à questão da nossa perfeição, ao senso de perfeição, aos caracteres da perfeição. E, por outro aspecto, né, lembrando que eu não estou dizendo, realmente eu não encontrei isso, eu li os livros espíritas, eu li o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, além do que é o Espiritismo. E de fato eu não encontrei. Você pode até encontrar falando que é para ser vegetariano. Eu não encontrei isso na doutrina espírita. Mas também eu sei que na doutrina espírita, aqueles 5 livros com o que é o Espiritismo 6, né? Não está tudo definitivamente demonstrado, né? Era começando a mostrar aspectos dentro do que a gente poderia ouvir. A complementação disso são as milhares de páginas da Revista Espírita, que era coordenada pelo Allan Kardec, lá em Paris, muitos exemplares mesmo, né? Milhares e milhares de páginas em que havia mais comentários de outros trechos. Se você pegar, por exemplo, o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, do Irmão X, ele também já vem trazer questões que seriam passagens do Cristo, mas que acabaram não constando no Evangelho. Nós sabemos também que no Evangelho não consta tudo da vida de Cristo, são algumas passagens, logicamente, grande parte delas escrita muito tempo depois da passagem do Cristo pela terra encarnado, né? Então eu estou só dizendo que a lógica é interessante quando se fala em perfeição, né? Nem estamos condenando quem come carne, nem não come carne, apenas demonstrando, apresentando esse tipo de reflexão, que é profundo, quer dizer, uma coisa que marca, por exemplo, você gosta de comer carne, né? Se você começa a pensar nisso, você começa a se sentir mal, tem gente que deixa até de comer carne. Né? Só de pensar, se ela deixar de comer carne por uma autorreflexão, por uma compreensão, não foi uso de inteligência, não foi uso de racionalidade, não foi uma escolha entre possibilidades, e provavelmente ela escolher bem, se, por exemplo, tiver uma boa tabela de acompanhamento nutricional, saber o que é que pode substituir a proteína da carne, por exemplo, e ela não pode viver bem, talvez melhor até do que comendo carne, é uma escolha, não é uma condenação. Mas veja que essa escolha, o mais importante para o Evangelho de hoje, é que essa escolha ela está tomando como base um princípio que tem a ver o quê? Com não gerar o mal, né? Porque o universo é como um espelho, né? Tudo que você joga, ele devolve para você. Não necessariamente é fazer uma escolha, por exemplo, se fosse nesse caso da carne. Não comer isso pensando só em fazer dieta é uma situação. Aí é pensar em você próprio, que não é ruim. Mas não comer porque, no sentido de que isso alimenta uma cadeia que tem que fazer outro ser sofrer e você entender que você faz parte da natureza, que você é um ser vivo também, que aquele animal irracional, ele é um irmão seu, um animal racional, né? Quer poder dizer, como dizia o Luiz Gonzaga, que é verdade, meu senhor, essa história do sertão, né? O padre Vieira falou que o jumento, ele é nosso irmão, né? Então quer dizer, trabalharmos de uma forma muito interessante para não machucar outros seres, para não ferir outros seres. E logicamente que depois você vai para uma reflexão profunda, pensar, e os insetos, o que não faz mal, e essa vacina no vírus, aí é exatamente o que o Evangelho vem fazer, ele vem fazer uma provocação para você entender, né, que tudo que está no mundo tem uma razão de ser. E como o mundo é criado por Deus, o mundo é bom. Sendo que muitas coisas que nós não entendemos, às vezes não entendemos agora, não entendemos os motivos, as razões de coisas como a que está acontecendo, por exemplo, com essa pandemia desencadeada por um ser vivo que é um vírus,
por que ela está acontecendo, talvez a gente não entenda agora, mas no plano superior há uma explicação. Grande parte dessa explicação tem a ver com encarnações anteriores, né? Respostas de coisas que fizemos nesse momento, estamos fazendo, e coisas que a gente veio, às vezes até a gente escolheu no plano espiritual, passar, não para serem coisas ruins, como se nós fôssemos masoquistas, mas no sentido de que seriam situações que nos levariam a uma reflexão profunda, a uma forma de pensada, prática de viver, de enxergar o que é bom. Quer dizer, a morte existe? Existe, mas você ser um elo da morte, aí é outra questão. Os erros existem? Existem, mas você querer cometer erros, né? Aí não seria um erro, né? Seria uma vontade sua de realmente praticar algo que prejudicasse a outrem. Então, essa é a primeira reflexão que nós estamos levantando. Quer dizer, ela é partir de uma raiz comum, uma raiz que tem a ver com o que é bom, uma raiz que tem a ver com o que é justo, uma raiz que tem a ver com o que é belo, sermos bons, fazermos o bem, sermos justos e exalarmos justiça, não é? Fazermos, tomarmos atitudes belas e embelezarmos o mundo, partirmos sempre de uma origem que vem compreendendo que acima de nós existe um poder superior, que não existe acaso, que esse poder superior, Deus, o Criador, como você quiser chamar, Brahma, como você o compreender, Ele nos ama, nos criou, nos mantém e nos ajuda a nos transformar. Tanto que os próprios hindus, eles têm na divindade Brahman, eles dividem em 3 aspectos de Brahman, né, que é o Criador. Seria um ser só. Ele divide em 3 aspectos. Brahma, que é o Criador, Shiva, o transformador, né, e Vishnu Narayana, que é o mantenedor. Então, um cria, o aspecto do Deus Criador, o Deus mantenedor e o Deus transformador. Então, é nascer, crescer, desenvolver-se e morrer, partir. Então, a morte existir naturalmente, como símbolo de evolução e transformação, é uma coisa. Causar a morte por necessidade criada, quer dizer, não é uma necessidade, não é uma legítima defesa, não. Criou, tem outra forma de viver bem, mas vai pelo lado que gera sofrimento a outras, seja humano, seja animal, seja natureza. Então, esse tipo de compreensão é que a gente está apresentando aqui nos aspectos. Outro sentido, eu estava conversando aqui outro dia, tem um filme, né, que é o Star Wars, eu gosto sempre de comentar sobre Star Wars, e um personagem central lá é o Darth Vader. E dizem, né, como ele está lá, e fizeram uma máscara para ele não ter expressões, ele se veste todo de preto, ele cometeu atos horríveis, né? Ele simbolizaria num primeiro momento, numa primeira imagem, o mal. Mas quando você vê a série toda, que ele era um menino, que ele era muito bom, e que com o tempo, né, quando ele ficou adulto, a precipitação dele por resultados, e os espíritos sempre dizem que é bom a gente plantar, o nosso papel é plantar, o resultado é com Deus, mas ele se precipitou por resultados e na precipitação por resultados ele cometeu muitos erros. Então, o medo, né, o vexame, no sentido de ser avexado, né, gerou esse problema para ele. E aí ele cometeu erros e, lógico, como o universo é como um espelho, os erros que ele cometeu caíram sobre ele. Ele ficou todo deficiente, ele perdeu a mulher que ele amava, perdeu o contato com os filhos e ficou numa vida solitária, amarga. E é quando ele está exatamente vestido, esse que era um menino bonito, chamado Anakin Skywalker, ele está lá com o nome Lord Vader, né, todo de preto, isso porque ele está todo machucado por dentro, né, com a roupa sem a capa, sem a máscara, ele não sobrevive, porque até as
funções respiratórias dele são complicadas. Mas no final, quando ele descobre que os filhos dele estão vivos e ele percebe o erro que ele cometeu, ele toma uma atitude reparadora. Então, ele passa em mais ou menos uns 20 a 30 anos em erro. Mas chega um momento em que ele, por exemplo, toma a atitude correta. Então, a grande discussão do filme, a gente estava conversando hoje, não é enxergar em qualquer ser, mesmo o Lord Vader, aqui pega na simbologia do filme do Star Wars, o mal, mas entender como o ser humano em processo de nascer, né, ser criado, crescer, quer dizer, se desenvolver, se manter, e se desenvolver e depois passar, cumprir o seu papel. Então ele é esse ser humano, dentro dessa feição, quando você pega o todo, que veio com um bom papel, como todo mundo vem, que chegou um momento que por medo e por pressa tomou decisões erradas e se tornou infeliz, sofreu com isso, porque a dor é necessária para ensinar, né? E o sofrimento é opcional, e ele passou a sentir dor e sentia dor e passou a sofrer, até que um dia o fundo de poço mostrou a ele o caminho. Quer dizer, ele retornar o caminho, ele estava desviado do caminho dele, que era o caminho de fazer o que era bom, o que era justo, o que era belo. E no final, quando ele vê o filho tentando conscientizar com ele, uma luta árdua, ele acaba compreendendo qual é o lado que ele deve ficar, o que é que realmente ele deve fazer. E aí é a palavra, é a redenção. Ele consegue ser melhor do que ele mesmo. E muitos devem questionar, mas e todas as maldades que ele fez e tal? Aí é que vem a lei da reencarnação. Ele vai pagar. Ele vai pagar no sentido de reparar. Então, cada porta aberta por ele, por incompreensão, por ignorância, uma compreensão errada sobre a natureza das coisas do mundo, ele vai passar por dores, provavelmente, para que ele compreenda corretamente o valor da vida, o valor da bondade, da virtude, os valores, virtudes e sabedoria que a vida traz para nos ensinarem a serem melhores, a sermos melhores do que nós mesmos. Então, é uma grande discussão, é muito confortante quando a gente pensa, compreende que existe a lei de causa e efeito, que existem essas leis naturais, a reencarnação, quer dizer, o espírito ser imortal, cada vida ser um baixado pano e a morte ser um baixado pano, a vida desse sentido da encarnado ser uma troca de roupa de uma vida para outra e o espírito permanecer, é como um colar. Diz muito a professora Lucilena Galvão, um colar de pérolas. Quer dizer, tem um fio que une todas as pérolas, tem um fio que une, que junta todas as bolinhas. Então, quer dizer, cada bolinha é uma encarnação, mas o fio é o espírito, o fio somos nós. Tem um fio que deixa tudo coerente. Recomendo para as pessoas que quiserem, tenho falado que eu reescutei, estou terminando agora, né? Tem a radionovela Memória de um Suicida, você vai compreender melhor isso lá. São 20 horas de radionovela gratuito, você pode encontrar isso aí no YouTube, é só colocar Memória de um Suicida, radionovela, são 20 horas. Então tem uns que são os 20 horas completos, outros são 2 partes. Você vai assistindo aos poucos. Você tem também a radionovela Renúncia. É muito importante você entender esses ciclos reencarnatórios, entender que não existe acaso, entender que existe realmente um poder superior para que você possa e eu possa compreender isso e realmente poder dizer a Deus todo dia, entrego, confio, aceito e agradeço. Poder ser um instrumento cada vez melhor nas mãos do Criador. Poder ter serenidade para aceitar o que não pode modificar, ver que não é Deus, mas que existe um Deus que é amor, que é infinitamente justo, que é infinitamente bom, que é infinitamente sábio e que esse Deus nos ama e que só nos acontece o que é extremamente necessário para que nós possamos aprender a ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Esse é o ponto central da nossa reflexão de hoje no Sede Perfeitos.
Quando olharmos para as árvores, a gente vê ela abrindo, né? Ali a gente tem dificuldade de entender ela abrir aquela galhada. E olha para baixo, a raiz também abrir, mas se você olhar para um ponto em comum, é o que? Toda árvore, em regra, partiu de uma semente. Então a gente começar a entender o princípio das coisas, para a gente entender que a gente tem todo mundo uma origem comum e toda a energia do mundo é esse fluido cósmico universal que nos envolve, que nos mantém vivos, para que a gente não se desespere, para que a gente tenha ânimo de viver. Então, agradecer a vocês, a cada um, aos encarnados, desencarnados, aos ceareiros, aos trabalhadores da casa espírita, às pessoas interessadas em serem melhores do que elas mesmas. Agradecemos por esse momento. Agradeço, Senhor, e peço, como disse São Francisco, que eu seja um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que eu possa, Senhor, e que cada um que esteja escutando aqui possa abrir a mente, abrir o coração para entender quem é, qual é o papel que tem, que eu tenho, que você que está ouvindo tem na vida, como um ser que faz parte da vida, não um ser que domina a vida, mas um ser que tem um Criador amantíssimo, amoroso, que vela por nós. Que nós façamos a nossa parte, que nós possamos exatamente modificar o que nós podemos e aceitar o que nós não podemos modificar. E nos entregarmos a nossa vida e nossas vontades nas mãos desse poder superior a nós. Um Deus amoroso. Uma boa semana. Muitíssimo obrigado. Muita paz, muita alegria e ânimo no seu coração. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem na escuridão não se turbe o teu coração, pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer. Renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for ter para te virar, se não for, não vais desanimar. Mas doer, mas vai passar.
impossível não existe para Deus. Vai feliz, de repente tua vida se abrirá em luz. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Sem a nuvem na escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu querer, renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vais feliz. O impossível não existe para Deus. Vais feliz, de repente tua vida